Olá, eu me chamo Laura Cardoso Perosso. Eu estudei na Universidade de Caxias do Sul entre os anos de 2009 e 2014. Fiz o curso de História, no Bloco H. Tenho muito carinho por este bloco. Atualmente eu continuo estudando, eu faço mestrado profissional em História, também no Bloco H. Eu, nos dias de hoje, então, eu sou professora. Trabalho com turmas do quinto ao nono ano com componente de história e com turmas do ensino médio com outros componentes das ciências humanas. Eu sou natural de São Marcos e eu me deslocava principalmente de noite até a universidade para estudar. Eu ia de ônibus e eu tenho boas recordações do ônibus. Eu sempre trabalhei durante o tempo em que estudei e o ônibus era um momento de descanso. Então eu ia dormindo, esse trajeto de mais ou menos 45 minutos para a ida e 45 minutos para a volta, e eu ia descansando neste trajeto. Também tive muitas amizades que eram anteriores ao ônibus, mas que no ônibus a gente muitas vezes ia conversando sobre assuntos da universidade, enfim, que íamos conversando nessa ida. Então, íamos brincando, rindo também, né? Então, eu me deslocava todos os dias, né? Os dias que eu tinha aula para a universidade. Eu escolhi o curso de História meio que por acaso. Por acaso, pode-se dizer que sim. Eu comecei fazendo pedagogia, mas eu já tinha feito magistério e a minha irmã também fazia pedagogia, e eu já tinha estudado a vida inteira com ela. E aí eu não queria mais estudar com ela, fazer o mesmo curso que ela. E aí, então eu comecei fazendo pedagogia porque o meu objetivo era estudar. Eu sempre quis estudar. Então eu comecei, entrei na pedagogia e tal, e comecei o curso e eu não gostei muito. Então eu resolvi trocar. O que eu queria mesmo era letras, mas letras era de manhã e era inviável por causa do meu trabalho. Então, tinha filosofia, que eu gostava bastante, e tinha história. E aí eu tinha alguns amigos que faziam história. Então eu resolvi ir para a história. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter trocado para o curso de história. Realmente foi um curso muito bacana, muito legal, assim, que eu gostei bastante. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Ah, não vou mais fazer, vou dar uma trégua. Não, o meu objetivo era sempre concluir o curso até o final. Esse curso ele vai ter uma importância bastante grande na minha vida, porque quando eu comecei o curso, eu não imaginava que ele poderia vir a ser uma profissão. Eu simplesmente estava fazendo porque eu queria estudar. Esse era o meu objetivo. Então eu comecei com isso, assim, sem muita pretensão, né? Eu queria estudar. E depois, então, eu comecei a lecionar em 2012 e eu fui me descobrindo até o final do curso que realmente eu amava o que eu estava fazendo. Tanto é que hoje continuo na minha profissão, que é ser professora, e graças a este curso, né, as portas foram se abrindo dentro da área e fora dela também. Eu tenho muitas lembranças da universidade, dos professores, das disciplinas. Entre as disciplinas, assim, sem dúvidas, que eu mais gostei foram as de história antiga, de história medieval e de história moderna. Eu gosto da história contemporânea, mas não tanto quanto da história antiga, da Idade Média, da Idade Moderna. Eu amo esses períodos, eu sou apaixonada por eles. E eu me lembro, sim, com muito carinho de todos os meus professores, alguns com mais carinho que outros, mas enfim, eu tenho muita saudade deles, né? Enfim, encontro pelos corredores, são pessoas que eu gosto bastante. Tem duas professoras, assim, que foram muito significativas durante o meu curso, assim. Eu lembro muito da Prof. Maria Beatriz, que foi minha professora de
Idade Média, né, e também de Patrimônio, e da Prof. Eliana Hella, que são pessoas assim que me fizeram gostar de uma área da história que eu nem sabia direito que ela existia, ou sabia que ela existia, mas não tinha noção da magnitude dela, né? Da dimensão que elas tinham, que é a área de patrimônio. Eu sou apaixonada hoje por essa área, acho ela fantástica e sem dúvida, né, a influência dessas 2 professoras, elas vão ser bastante marcantes na minha vida. Eu não era muito de participar das festas de confraternização, de diretório acadêmico, eu não era muito ligada nessas coisas, isso aí não me chamava muito a atenção. Então eu ia lá justamente para estudar, então eu acabava não participando muito disso. Não que eu não acho que isso seja legal, eu acho que eu deveria ter participado. Mas na época, enfim, cada período da nossa vida, a gente tem prioridades diferentes, e eu acabei não participando tanto disso aí. Nem, inclusive, de formatura e tal, sabe? Não participei muito dessas coisas. Mas hoje eu vejo que eu deveria ter participado. Mas tudo bem, já passou, né? Eu acredito, então, que o papel do historiador e dos profissionais da área da história seja fazer uma espécie de resgate dos acontecimentos da história, analisar esses acontecimentos de forma crítica e, a partir disso, né, buscar compreender o passado de forma que se possa pensar o presente de forma mais autêntica, aprendendo com este passado um novo jeito de conviver, evitando que velhos erros sejam repetidos e tornar vivas as memórias do passado, porque são as memórias justamente que vão fazer com que a gente não caia nesses mesmos erros do passado. E é por isso que eu acho que o curso de história ele é fundamental para a região, porque ele está aí para nos lembrar constantemente das coisas que a gente não pode esquecer. Então ele é um curso que ele não pode morrer. E ele tem que se manter vivo para garantir que essas coisas aconteçam. Certo? Um abraço a todos. Até.